Alguma vez você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, opta por não salvar algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama intrigante sobre o amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus se mantém firme em seus princípios. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade divina abrange todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de cada um. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe desta salvação? No vídeo de hoje, revelarei 7 perfis de pessoas que podem encontrar obstáculos neste caminho espiritual. Em outras palavras, falarei sobre 7 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação. É vital prestar atenção. Muitos de nós poderíamos estar inadvertidamente sob a obstrução, nosso caminho para a redenção. Assim, permaneçam atentos e reflitam. Ressoa algum destes perfis com seu caminho espiritual? A resposta poderia ser a chave para uma compreensão mais profunda da natureza do amor divino e da própria salvação. Convido todos a dedicarem um momento para ver este vídeo completo, participarem nas orações e receberem bênçãos abundantes para vocês, suas famílias e amigos. Cada ação sua ajuda a difundir o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na terra. Amados fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante. Nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Esta realidade é um aviso, especialmente para aqueles que frequentam a igreja assiduamente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, a oferta de dízimos, ter um título cristão, falar de maneira piedosa ou mesmo o batismo que garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 22, nos traz a séria advertência de Jesus sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão ter feito milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: nunca os conheci. Afastem-se de mim, malfeitores. Esta mensagem é um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa verdadeira posição ante o trono divino no dia do juízo. Perguntem-se: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos em sua justiça, imaculados perante Ele? Meditar sobre isso não é apenas importante, é essencial para nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui, participando deste vídeo em um momento tão crucial. Como nos lembra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós devemos nos apresentar ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme ao que fez enquanto esteve no corpo, seja bom ou mau. Agora reflitamos sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvadas. O primeiro grupo é composto pelos incrédulos. Mas quem são eles? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, estas pessoas não podem alcançar a salvação. A única via para a redenção é através da fé em Deus. Sem esta crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto pela fé em Deus e a crença em seu Filho, Jesus Cristo. O conhecido passagem em João 3, versículo 16, destaca que Deus amou tanto o mundo que entregou a seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção e é por isso que a incredulidade é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam através de Jesus Cristo. João 5, versículo 40, afirma que alguns se recusaram a ir a Jesus em busca de vida. Ele é o único caminho ao Pai e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Atos 4, versículo 12, nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo.
Nada mais pode salvar uma pessoa, nem a inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo familiares ou amigos. Somos salvos somente pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus abordou diretamente esses indivíduos em Mateus 23, versículo 3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando. No entanto, nos fins de semana, se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Estas pessoas podem até adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os demais. Em contraste, Jesus elogiou a atitude humilde do publicano, que, consciente de seus pecados, implorava a misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra a advertência bíblica contra a autojustificação. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça, através da fé, e não é algo que possamos alcançar ou do qual possamos nos gabar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. Segundo Pedro 2, versículos 20 a 22, nos fala claramente sobre eles, dizendo que se alguém, depois de conhecer a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, volta a se envolver e é vencido pelo mundo, sua condição final é pior que a inicial. Isso ressalta a gravidade de se afastar do caminho da verdade após tê-lo conhecido. Esses indivíduos encontram-se em uma situação pior no fim do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, virar as costas ao mandamento sagrado que lhes foi entregue. É como descrevem os provérbios: o cão volta ao seu vômito e o porco lavado ao seu revolcar na lama. A Bíblia nos mostra o quadro daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e retornam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a assistência à igreja, mas que, eventualmente, revelam seu verdadeiro eu, voltando ao mundo e suas tentações, porque, na realidade, nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemos. Jesus aborda este tema em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Este se considera o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evitem piadas, associações ou grupos que falem de maneira despectiva sobre o mover do Espírito de Deus, pois isso pode levar ao cometimento deste pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são os já falecidos. É comum que muitas pessoas busquem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa depois de sua morte. A salvação é possível somente enquanto está vivo. Após a morte, torna-se completamente inalcançável.
A ideia de um purgatório, como alguns creem, não encontra respaldo na verdade da palavra de Deus. A salvação é possível somente em vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora possam compreender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse sacrifício supremo, se alguém opta por não crer, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Em conclusão, pergunto-lhes: vocês realmente aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não o fizeram, este é o momento ideal. O arrebatamento é um tema amplamente discutido entre cristãos e até mesmo não cristãos. Não é apenas um evento futuro predito, mas um evento profético que certamente ocorrerá. O momento exato é desconhecido, mas isto é o que sabemos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, nos diz que, segundo a palavra do Senhor, nós que estivermos vivos e que permanecermos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormiram. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos e que permanecermos, seremos arrebatados juntos com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que esperamos com esperança e fé. Ser arrebatado para se reunir com o Senhor nas nuvens é, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente espera com grande expectativa. O arrebatamento é um evento singularmente destinado ao povo do Senhor, àqueles que depositaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, independentemente de quantas boas ações se realizem na terra, ou quão nobres sejam as intenções, se alguém não é um crente que vive para Deus, não será arrebatado quando chegar esse momento. Algumas pessoas acreditam que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, dando uma segunda chance àqueles que perderem a primeira. No entanto, a Bíblia não apoia essa ideia. Portanto, é essencial fazer tudo o possível para garantir que você participe desta experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não se repetirá. Ser deixado para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que forem arrebatados, será o início de um reinado eterno com o Senhor. A relação entre os crentes arrebatados e Jesus será eterna. Não apenas escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente o que significa ter a vida eterna. O último inimigo, que é a morte, será julgado e vencido. Este vídeo explicará detalhadamente o que é o arrebatamento. Peço que sigam com atenção, pois isso fortalecerá sua fé e eliminará qualquer temor sobre o arrebatamento do seu coração. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras, no qual Deus retira todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu justo julgamento seja derramado durante o período da tribulação. É fundamental destacar que a palavra arrebatamento não é mencionada explicitamente em nenhum lugar da Bíblia. No entanto, vários versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência deste grande evento. Exemplos desses versículos se encontram nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, assim como nas epístolas e em outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento. Devido à importância deste evento futuro, muito se tem ensinado sobre o arrebatamento. Estas ensinanças geraram diversas opiniões e interpretações. Uma crença significativa, mas equivocada, associada ao arrebatamento é que muitos acreditam que este e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras não sustentam essa visão. A Bíblia afirma claramente que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos distintos.
Vamos esclarecer algumas diferenças-chave entre o arrebatamento e a segunda vinda. Durante o arrebatamento, todos os crentes se encontrarão com Jesus nas nuvens, como descrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Por outro lado, na segunda vinda, todos os crentes arrebatados retornarão com o Senhor à terra. Este retorno tem o propósito de julgar aqueles que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, para vencer o anticristo e Satanás, e para reinar por 1000 anos, como relatado em Apocalipse 19 e 20. Esta é uma diferença significativa entre os dois eventos. A segunda vinda é o evento no qual o Senhor retornará, com todos os crentes que foram arrebatados para julgar aqueles que ficaram na terra e aprisionar o diabo por 1000 anos. Em segundo lugar, o arrebatamento será um evento instantâneo, ao contrário da segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículo 52, está escrito: "Num momento, num piscar de olhos, na última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados." O arrebatamento ocorrerá num abrir e fechar de olhos, enquanto que a segunda vinda será um evento visível para todos, conforme Mateus 25, versículo 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não acontecerá até que certos eventos proféticos dos últimos tempos se cumpram. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e correntes de pensamento sobre o conceito do arrebatamento, mas a Bíblia continua sendo a fonte mais válida e precisa de informação sobre este evento dos últimos tempos. Uma interpretação errônea comum sobre o arrebatamento é a ideia de que está destinado somente às pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e cumpridor das leis do seu país, mas se não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, temo dizer que poderia ser deixado para trás no arrebatamento. A Bíblia nos ensina algo de grande esperança e consolo, especialmente para aqueles que perderam entes queridos crentes em Cristo. As Escrituras declaram que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, se você tem um ente querido que faleceu e era um crente fiel em Jesus Cristo, trago boas notícias. Ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor nos ares durante o arrebatamento. Isso é motivo de grande ânimo e alegria. Agora você poderia se perguntar: é possível se preparar para o arrebatamento? Como posso me preparar para este grandioso evento? A resposta é um retumbante sim. Vou compartilhar como se preparar para o arrebatamento. Uma das maneiras de estar pronto é viver uma vida de fé e retidão. Lembre-se da pergunta que Jesus fez a seus discípulos em Lucas 18, versículo 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Portanto, amado, dedique-se às coisas que edificam sua fé e o motivam a viver uma vida justa. Não permita que ninguém o desanime da necessidade de viver com fé e retidão. Assegure-se de que não está apenas falando de pureza, mas também vivendo-a, pois o Senhor te concede graça e sabedoria. Outra maneira de manter-se preparado para o arrebatamento é estudar e compreender os ensinamentos bíblicos enquanto vive em preparação. É essencial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios por si mesmo. Todo crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus torna-se um trabalhador que não precisa se envergonhar, capaz de aplicar a palavra de verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, compreender e aplicar a Bíblia, evitando a busca de novas revelações que, embora possam parecer excelentes, desviam-se da verdade sincera da palavra de Deus. Uma lição que é excessivamente complexa, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira.
Na maioria das vezes, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples, para que todos possam estar completamente equipados. Provérbios 27 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Viver em comunidade com outros crentes é fundamental, como sugere o ditado popular, a segurança em números. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar as reuniões com outros crentes e a assegurar que nada nos isole da comunhão. O isolamento da comunidade de crentes não é algo que vem de Deus, mas sim uma artimanha do inimigo. A quarta maneira de nos prepararmos para o arrebatamento é orar por orientação e força enquanto vivemos nos últimos dias. A oração é um dos meios pelos quais permanecemos conectados ao Senhor, especialmente nos momentos em que nos sentimos sozinhos nesta jornada celestial. Ore ao Senhor por orientação e força, pois nossa própria força pode falhar, mas com o equipamento do Senhor não falharemos. Em conclusão, ao tomar medidas para se preparar para o arrebatamento, lembre-se de que Deus está colocando sinais ao longo do caminho para nos guiar. A Bíblia não especifica claramente quando o arrebatamento ocorrerá, mas fomos advertidos e ensinados a estar atentos aos sinais dos tempos finais. O próprio Jesus nos instruiu sobre esses sinais e a necessidade de estar vigilantes. Durante os últimos dias, Jesus falou sobre esses eventos. Portanto, ante a manifestação desses sinais em nossos dias, seria prudente prestar mais atenção às Escrituras do que nunca. É crucial nos focarmos nas orientações que Jesus nos deixou sobre como conduzir nossas vidas nos tempos finais, como ele disse em Mateus 24, versículo 33. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Neste vídeo, compartilharei 3 ensinamentos vitais de Jesus e como eles se aplicam de maneira prática e direta à nossa vida cristã cotidiana. O primeiro conselho de Jesus, encontrado em Mateus 24, versículo 46, nos informa que seremos abençoados se formos encontrados cumprindo suas instruções quando ele retornar. Jesus, ao orientar os crentes sobre seu retorno, destacou que a verdadeira fidelidade está em ser encontrado fazendo isso quando o Mestre retornar. Ele prometeu que, em sua volta, esses servos fiéis seriam abençoados. Mas o que significa ser encontrado fazendo isso? O que exatamente o servo, o crente que segue Jesus, deve estar fazendo quando o Senhor retornar? Para permanecer seguro nesses últimos dias, significa ser encontrado fielmente realizando as tarefas que o Senhor confiou a nós como crentes. Isso implica que não devemos negligenciar a missão que ele nos confiou até seu retorno glorioso. Jesus esclareceu essa ideia através da parábola dos talentos. Ser encontrado fazendo isso significa estar ativamente comprometido e dedicado à missão que nos foi confiada, realizando-a com excelência enquanto vivemos em sincera expectativa do retorno iminente de nosso Mestre. Algumas das responsabilidades que nos foram confiadas incluem pregar o Evangelho. Jesus instruiu cada um de seus seguidores a pregar a mensagem do Evangelho como parte da grande comissão. Este é um chamado para todos os que depositaram sua fé em Jesus, para serem ativos na missão de levar o Evangelho a todos ao nosso redor. Nosso compromisso em difundir a mensagem do Reino de Deus às aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo deve ser firme, independentemente dos obstáculos e desafios que encontrarmos. Fazer discípulos, além de disseminar o Evangelho, Jesus nos encomendou a fazer discípulos. Esta tarefa está claramente delineada em Mateus 28, versículo 20, e ensiná-los a obedecer a tudo o que eu lhes mandei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje, a necessidade de discípulos é imensa e Jesus convoca cada um de seus seguidores a multiplicar discípulos, facilitando assim a obra de seu reino.
Somente um discípulo pode formar outro discípulo. Há uma necessidade urgente de trabalhadores dedicados no reino de Deus hoje. Quando nos esforçamos em ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, a amá-lo, servi-lo e apresentá-lo, estamos de fato colocando em prática o mandato de Jesus. Ao fazer isso, nos comprometemos a ser encontrados fazendo isso no momento do retorno do Senhor. Uma das orientações cruciais que Jesus nos deu para viver bem nestes tempos finais é manter sempre elevada nossa vigilância espiritual, evitando distrações que nos afastem do verdadeiro caminho. Conforme Marcos 13, versículo 33, na versão ampliada, se diz: estejam alertas, vigiem constantemente e orem, já que desconhecem o momento exato da chegada. Para um cristão, estar em guarda significa estar atento e devoto em oração. Devemos, amados santos, permanecer sempre vigilantes, não sucumbindo ao torpor espiritual. Esta é uma exortação para aprofundar mais na prática da oração enquanto esperamos o retorno do Mestre. No lugar de oração, encontramos graça, consolo e paciência, elementos essenciais para atravessar os desafios destes últimos dias, escapando das armadilhas e enganos. Os desafios atuais exigem que você e eu dediquemos tempo de qualidade ao Senhor em oração diariamente. Pergunte a si mesmo, como está a sua vida de oração? Quanto tempo dedica à oração todos os dias? Perceba que é fundamental orar continuamente para compreender a vontade de Deus para você e as ações que Ele deseja que realize nesse momento. A comunicação com Deus nos proporciona vantagem frente aos inúmeros planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam que o mundo está mudando diariamente para se alinhar com a agenda do anticristo e que Satanás está empenhado em desviar o máximo número de santos possível. Mas lembre-se, ele é enganador. Dedicar tempo de qualidade à oração diariamente nos mantém despertos e atentos ao chamado de Jesus para a consciência de seu retorno. Dormir na busca de manter nossa vigilância nestes dias finais é ignorar este conselho vital de estar atento e alerta, pois não conhecemos a hora exata de seu retorno. Em Marcos 13, versículos 35 e 36, se diz: portanto, mantenham-se alerta, pois não sabem quando o dono da casa voltará. Se ele chegar de repente, não permitam que os encontre dormindo. Esta advertência é clara. Devemos evitar a insensibilidade espiritual. Aqui, dormir não se refere ao descanso físico, mas a um estado de insensibilidade e descuido espiritual. Portanto, neste período de incertezas e transformações, é essencial que sigamos fielmente este conselho de vigilância e oração. Desconhecemos o momento preciso do retorno divino. Manter-se espiritualmente desperto e atento é a chave para não sermos surpreendidos e estarmos prontos para enfrentar os desafios que nos esperam. Jesus, em suas instruções sobre como viver nestes tempos finais, enfatiza a importância de não nos tornarmos indiferentes ou descuidados em relação às coisas do reino de Deus ou à iminente volta de Cristo. Ele nos exorta a permanecer vigilantes, pois desconhecemos a hora de seu retorno. Não devemos nos deixar levar por tendências passageiras ou esquecer suas advertências. Cada fiel é encorajado a estar em guarda, esperando com esperança o retorno do Senhor, tomando medidas conscientes para ser cautelosos com qualquer coisa que possa ameaçar nosso foco ou compromisso espiritual. Estar em guarda significa estar ativamente comprometido em proteger as convicções de nosso coração e nossa fé em Jesus, priorizando tudo que o glorifica e rejeitando qualquer coisa que desvie nosso coração dele. Jesus nos alerta sobre o perigo do engano proveniente de um estilo de vida frívolo e desenfreado que pode se tornar comum nos últimos dias. Recordamos que eventos similares ocorreram nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra, e até em Babilônia, antes de serem destruídas.
A Bíblia relata que antes desses eventos, as pessoas estavam tão absortas em suas vidas, comendo, bebendo e casando-se, que se esqueceram de Deus e de suas advertências. Hoje, vivemos uma situação similar, com muitos esquecendo-se gradualmente de Deus e se voltando para as mentiras e enganos difundidos pelo inimigo através de influenciadores, meios de comunicação e até governos. Jesus também advertiu que alguns podem se desviar, não necessariamente por causa do pecado, mas pelas ansiedades da vida. Por isso, é necessário estar atento às pressões que enfraquecem a fé alheia. Embora enfrentemos tempos difíceis, não devemos permitir que nada esfrie nosso coração em relação a Deus. Independentemente das circunstâncias, não permita que a ansiedade te afaste de tua fé. Ao contrário, que tua fé te libere da ansiedade que domina a tantos nestes dias. Queridos amigos, após escutar estes conselhos do próprio Senhor Jesus, qual deve ser nossa reação? De acordo com a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, vivemos tempos difíceis nos últimos dias. As pessoas se tornarão egoístas, avarentas, arrogantes, abusivas, desobedientes a seus pais, ingratas, ímpias, sem amor, intransigentes, caluniadoras, descontroladas, brutais, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, vaidosas e amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus. Manterão uma aparência de piedade, mas negarão seu verdadeiro poder. Devemos evitar essas pessoas. Esta orientação é cristalina. Devemos nos distinguir e separar do resto do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que apresente somente uma forma exterior de piedade, mas que na realidade viva de maneira contrária ao poder de uma vida piedosa. Em outras palavras, suas ações ou apoios são reflexos diretos de uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se olharmos para o futuro com esperança e antecipação pelo retorno do Senhor, devemos nos agarrar firmemente à profissão de nossa fé e lutar com fervor pela fé que nos foi confiada. Permaneçamos estáveis, firmes e imutáveis, lembrando que, quando o Senhor retornar, recompensará a todos aqueles que mantiveram seu olhar fixo nele e viveram suas vidas para agradá-lo. Em Apocalipse 22, versículo 12, se diz: Eis que venho em breve, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme o seu trabalho. Já refletiu sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Se alguma vez passou por uma experiência próxima da morte, sua visão sobre a vida muda radicalmente. Nesse exato instante, nada mais parece ter importância, exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Frente à morte, torna-se evidente que, em meio a todas nossas perseguições mundanas e conquistas, é nossa união com Cristo, possibilitada por sua ação na cruz, que carrega um significado genuíno. Acompanhe-me enquanto mergulhamos nesta mensagem profunda e exploramos a verdade eterna da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos oferecer a garantia da vida após a morte. Este é uma mensagem de suma importância, e Deus deseja que você preste toda a sua atenção. Não deixe passar nada. Abra seu coração para recebê-la agora. Nunca sabemos o que pode ocorrer depois deste momento. Conforme destaca Gálatas 6, versículo 14, nosso maior orgulho deve residir na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Frente à eternidade, todas nossas buscas e ambições mundanas perdem seu valor e se tornam insignificantes. Reflitamos um pouco sobre uma pessoa que enfrenta um encontro com a morte, pois isso oferece um paralelo impressionante com nossas próprias vidas. Pense em um empresário que planejou meticulosamente uma reunião de negócios para a próxima semana. Frente à sua morte iminente, conforme sua vida se desenrola diante de seus olhos, essa reunião se torna um pensamento distante e irrelevante, perdendo seu valor.
A busca incansável por riqueza deixa de dominar seus pensamentos, e até sua paixão pelo seu time de futebol favorito empalidece em comparação. Sua amada casa, antes vista como um tesouro, agora parece uma posse trivial. Amigos, este é um lembrete comovente de que as coisas pelas quais nos esforçamos e damos tanta importância, no final, não têm relevância diante da eternidade. O dinheiro, os bens materiais e até nossos logros mais estimados são efêmeros comparados com a questão fundamental de onde passaremos a eternidade. A única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo, pois ela desempenha um papel crucial na definição de nosso destino eterno. É essencial levar a sério esta lição, pois ela se aplica a cada um de nós. A morte é uma realidade inescapável que chegará para todos, e no momento em que se aproximar, todas nossas preocupações temporais e prioridades mal orientadas desvanecerão como fumaça. No fundo, sabemos desta verdade, mas frequentemente falhamos em dar a devida prioridade à nossa relação com Deus, perdidos na busca por sucesso, reconhecimento e conquistas mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Que esta revelação seja um chamado para despertar, animando-nos a reavaliar nossos valores e reajustar nossas prioridades. Refletir sobre os mistérios da vida após a morte levanta perguntas profundas. O que acontece ao término de nossa jornada terrena? O que nos espera além do limiar da morte? Existe um reino chamado purgatório, ou simplesmente entramos em um sono até o dia prometido da ressurreição? Hebreus 9, versículo 27, oferece uma resposta clara, afirmando: "E assim como está determinado para os homens morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento." A palavra de Deus desmente qualquer concepção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento após a morte. A ideia de um purgatório é substituída pela certeza de um julgamento divino após nossa vida terrena. Amigos, ao tomar consciência da inevitabilidade desse julgamento iminente, nossas vidas mudarão drasticamente. A compreensão de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno, que examinará meticulosamente cada detalhe de nossas existências, nos impulsiona a adotar um modo de vida diferente. Saibam que até as palavras que pronunciamos serão minuciosamente analisadas e julgadas. Meu querido amigo, o julgamento está às portas, espreitando no horizonte. E neste julgamento, um fator crucial determinará os destinos de nossas almas. Em breve, veremos qual é esse fator. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, reencontramos o tema da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Reflexionem novamente sobre estas palavras. A pregação da cruz, a cruz de Jesus, pode parecer absurda para aqueles em perdição, mas para os salvos, representa o poder de Deus. A cruz, uma vez mais, se destaca, diferenciando aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão de nossos pecados. Sem os acontecimentos naquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como nos lembra Gálatas, capítulo 6, a enfática declaração do apóstolo Paulo, "Longe de mim", atua como um princípio orientador, para centrar nossas glórias unicamente em Cristo. A cruz se ergue como um farol de esperança e um lembrete do amor e sacrifício incalculáveis que asseguraram nossa redenção. Em nosso dia a dia, estamos constantemente distraídos e tentados a nos afastar do verdadeiro significado da cruz, seduzidos pelos encantos das conquistas mundanas, envoltos na busca por ganhos pessoais e atraídos pelos prazeres efêmeros desta vida. Frequentemente, perdemos de vista o valor eterno da cruz. Diante da eternidade, estas buscas tornam-se insignificantes em comparação com o impacto duradouro da cruz. Ela se destaca como o elemento central,
que diferencia os que estão perecendo dos que estão sendo salvos e serve como fundamento para o perdão dos pecados. Enquanto navegamos pelas complexidades da vida, o ensinamento dos apóstolos permanece como um chamado firme para fixar nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos refletir sobre a verdade contida nesses versículos, enquanto consideramos a realidade do julgamento iminente e o poder transformador da cruz. Em um mundo cheio de disputas por nossa atenção, enfrentamos uma miríade de distrações que buscam desviar nosso foco da cruz. A importância de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade frequentemente nos incentiva a nos concentrarmos em nossa própria bondade, instando-nos a nos orgulharmos de nossos feitos e retidão pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa bondade percebida, perpetuando uma visão distorcida que desconsidera a verdade mais profunda de nossa condição humana. Frequentemente ouvimos sussurros que nos lembram de todas as nossas boas ações, nossa gentileza, amor, responsabilidade com as contas, apoio à comunidade e cuidado com a família. Somos elogiados por nossa retidão moral e cumprimento das leis, levando muitos a acreditar que são, de fato, boas pessoas. Essa mentalidade é comum em muitos pelo mundo, incluindo aqueles que não creem, falhando em reconhecer a própria natureza pecaminosa e as terríveis consequências que dela derivam. Muitos não se dão conta do que Romanos 3, versículo 23, tenta nos ensinar. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou ainda em Romanos 6, versículo 23, onde se lê: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos somos pecadores. A Bíblia nos ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. No entanto, o engano ilude as pessoas, dando-lhes uma falsa percepção de retidão, mantendo-as afastadas da salvação até que seja tarde demais. A compreensão limitada do pecado, vista apenas como crimes atrozes ou transgressões graves, é desafiada pela mensagem do Evangelho, que aponta para cada um de nós e declara que todos falhamos em alcançar a glória do Todo-Poderoso. O Evangelho apresenta uma mensagem direta e impactante, revelando uma verdade perturbadora. Cada pessoa, não importa quão respeitada pela sociedade ou considerada virtuosa, é pecadora diante de um Deus santo. Muitos se assustam com esta firme avaliação de sua condição moral e rejeitam veementemente a ideia de serem classificados como pecadores. Em vez disso, preferem se apegar à ilusão de sua própria retidão. Por isso, a mensagem do Evangelho torna-se para eles algo ofensivo e difícil de compreender, uma verdadeira pedra de tropeço. Isso acontece porque não estão dispostos a aceitar a realidade de sua necessidade de salvação. A ideia da redenção lhes parece uma tolice, um conceito sem importância, que é facilmente descartado. Muitas pessoas buscam consolo em seus logros, atos de caridade e retidão moral, acreditando que tais ações louváveis são suficientes para assegurar sua posição diante de Deus. São seduzidas pela crença enganosa de que a mensagem da cruz é desnecessária, confiando que podem alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços e méritos. O mundo reforça essa ilusão, perpetuando a mentira de que a cruz é irrelevante em nossas vidas. No entanto, é crucial resistir a essa falsidade e aceitar a desconfortável verdade de que nossa bondade por si só é insuficiente. Devemos reconhecer que nossa própria retidão não é suficiente para nos redimir. Não é necessário buscar mais exemplos para nos darmos conta da crescente cultura de desrespeito à vida humana no mundo atual. Basta pegar o celular
e navegar pela internet para encontrar a hostilidade que permeia o planeta. Observamos um aumento sem precedentes de assassinatos, conflitos armados e atos terroristas, mais do que em qualquer outra época nas últimas 9 décadas. Mais vidas foram perdidas em guerras do que nos 500 anos anteriores combinados. Somente no século passado, estima-se que 203 milhões de pessoas perderam a vida em guerras, e somente na última década, aproximadamente 2 milhões de crianças foram assassinadas e outros 4 a 5 milhões ficaram incapacitados devido a conflitos. Ante esta realidade, é difícil não pensar que o julgamento divino esteja próximo. Mas, independentemente de se o arrebatamento acontecerá primeiro ou se deixaremos este mundo para a eternidade, a questão crucial permanece. Estamos preparados para nos encontrarmos com nosso Criador, tal como estamos agora? Temos uma relação com Jesus? Escute, deixe de lado as preocupações desta vida. No final, o que realmente importará é sua conexão com Jesus. Não importa seu saldo bancário ou status social, seguidores no Instagram ou outras redes sociais, mas quão preparada está sua alma. Entreguemos nossos corações ao Senhor neste momento, arrependamo-nos e sejamos firmes na verdade, independentemente do custo.